Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Meia Hora à Conversa. Eu sou o João Stanislau e vou estar nos próximos 30 minutos com o meu convidado de hoje, Fernando Valente. Mister, desde já, muito obrigado por ter aceito o meu convite e, se me permite dizê-lo, teve uma carreira ascendente, na minha opinião, e esteve até agora no Shakhtar B, após ter representado a equipa de sub-19, mas nós já lá vamos a este tema das camadas mais jovens, mas a primeira pergunta que eu lhe quero fazer é uma pergunta que geralmente ninguém gosta, que é como é que se define como pessoa e como treinador? Ok, João, obrigado pelo convite. É um prazer também partilhar contigo e agradecer-te esta oportunidade também. Sim, tens razão. Pronto, Fernando Valente já é um velho em idade, em mentalidade, nem por isso, mas que realmente pronto, tem feito o seu, não o trajeto normal de quem é um treinador de futebol, apesar de eu estar ligado ao futebol já há 40 anos, ou coisa que se pareça, como jogador de futebol de 11 e depois também 15 anos, e depois 15 anos como jogador também de futsal, portanto eu joguei quase até aos 44, 45 anos, e depois, pronto, a paixão pelo jogo, a paixão pelo treino, portanto fez-me muito cedo enverdar não é? Começar com os cursos, e desde 99 que, portanto, sou treinador UEFA Pro, portanto, preparado para treinar qualquer equipa do mundo. Portanto, dizer-te, pronto, quem me conhece sabe que há aqui uma paixão muito grande pelo futebol, portanto, tudo aquilo que envolve. Dentro do futebol também já fiz de tudo, portanto, eu resido aqui no norte do país, em Paredes, perto de Nafiel. Estive muito ligado aqui ao meu clube aqui da cidade, o União Sport Clube Paredes, portanto, e eu falo normalmente disto porque toda a gente pergunta onde é que eu andei, porque eu apareci demasiadamente tarde, não é? Portanto, nunca atingi grandes níveis, andei só na segunda liga, mas perguntavam onde é que eu andei, pronto, eu andei sempre aqui ligado ao futebol, a fazer coisas, muitos têm títulos, eu digo isto com algum orgulho, porque aqui na nossa cidade tínhamos um monte, e do monte nasceu uma cidade esportiva, e eu posso dizer que estive na concepção dessa estrutura, portanto, com os arquitetos, muito antes, portanto, do projeto ir à Câmara, e hoje ela existe, com 2 campos sintéticos, um relvado, portanto, agora vai ser restaurado também o Estádio Municipal também de Paredes, portanto, nos últimos 15 anos estive, desde 2013, portanto, 14 entrei no Aves, mas antes disso estive ligado à União de Paredes como coordenador, como treinador da formação, como diretor-geral depois, portanto, onde pus em prática uma série de ideias, mas depois voltando depois ao treino, que é a minha paixão, pronto, consegui subir 2 vezes o Paredes, portanto, são os únicos títulos que eu tenho. E depois, pronto, a minha passagem pelo futebol profissional, a começar pelo Aves, naquele primeiro ano em que, na segunda liga, em que quase que subimos divisão, portanto, com play-off com o Pasto de Ferreira. E depois, essencialmente, pronto, um percurso que me levou à China também 2 anos, e depois voltar, a segunda liga, o Varzim, Santa Clara, e pronto, e acabou nestes últimos 2 anos com o convite de Shakhtar, portanto, e é um bocadinho por aí que a minha carreira de treinador se traduz, portanto, ligado a mim também uma determinada filosofia, uma determinada ideia de jogo, portanto, que eu acredito que o futebol precisa, portanto, e é aquilo que me tem levado a investir mais, portanto, e a divulgar mais o meu trabalho, mesmo a nível das redes sociais, porque acredito muito que o futebol joga-se com ideias, portanto, e é preciso ideias novas, portanto, tem sido a alavanca daquilo que é a minha atividade, e pronto, e fora isso, sou um empresário que já fui também, portanto, o futebol não me dava aquilo que eu queria, já muito cedo percebi isso, nem como jogador, nem como treinador. E liguei-me ao ramo da hotelaria, portanto, tenho um restaurante, quando a minha esposa, portanto, é um negócio familiar, que a minha esposa há 21, 22 anos já orienta, portanto, é isso que me permite quase andar no futebol. E pai, 3 filhos, 2 que jogam futebol, um deles ajudou na Fieles, é valente neste momento, o Rui, que é outro jogador de futebol com uma paixão, mas em clubes abaixo, e de uma filhota com 25 anos que está na Alemanha, portanto, ligada à fotografia, portanto, por isso quero é ser feliz, sou uma pessoa normal, faço o meu caminho dentro daquilo que são valores muito importantes, tanto no futebol como fora, para mim não há diferença, seguindo o meu caminho, desbravando, não é? Mas sempre sem atropelar ninguém, portanto, e acreditando que quando respeito os outros também me sinto respeitado, pronto, e terminando dizendo que sou um agradecido à vida por tudo aquilo que me tem proporcionado, e espero continuar a ser, portanto, e continuar também
a dar à vida e às pessoas que me rodeiam e às pessoas que fazem com que eu esteja neste momento a falar contigo, retribuir com boas ideias e sempre respeitando todos aqueles que me fazem andar por aqui. Por isso, João, é assim muito resumidamente, é assim este meu percurso para deste velhote de 62 anos. Não, sabe que eu acho que tem uma grande carreira. Tive a oportunidade de analisar mais perto, até porque nós já tínhamos estado noutro podcast, e aquilo que falou já agora dos títulos, não ter muitos títulos, eu lembro-me do Jorge Jesus, que uma vez disse que só começou a ter títulos mais tarde, e ele disse que não, que ele teve títulos, mas que são os títulos dos clubes por onde passou, e muitas vezes as pessoas não percebem isso, mas para um clube onde o objetivo é a manutenção, o título é a manutenção. Portanto, e as pessoas se calhar não olham para isso porque depois não veem o título físico, mas há uma obra feita, não é? E eu acho que isso também é muito importante, e nesse sentido acho que teve uma carreira fantástica e ainda continua a ter. Mas, Mister, deixa-me falar, começando já por aí, porque tem mais de 20 anos de carreira depois de jogador, trabalhando em equipas principais e em equipas de escalões mais jovens, e se me permite, na minha perspectiva, eu acho que hoje é mais fácil integrar jovens do que era há uns anos atrás, concorda? Sim, eu acho que muitas vezes as contingências e os contextos é que abrem as portas aos jovens. Portanto, às vezes é preciso estar no sítio certo, não é? E no momento certo para às vezes ser lançado. Portanto, e esta aposta dos jovens, eu penso que em todos os contextos ela pode avançar. Portanto, a questão que se põe aqui é um bocadinho a coragem de realmente de se acreditar na competência e não olhar para a idade. Portanto, e esse é um problema que eu acho que é uma crença limitadora na cabeça de muitos treinadores que efetivamente não se sentem seguros em aposta de jovens. Portanto, propriamente não é a minha visão. Nos clubes onde estive, realmente tive sempre a oportunidade, não é de lançar não, é de os colocar a jogar e depois desenvolver contextos e criar-lhes contextos de oportunidade para eles depois mostrarem o seu potencial. E então estes últimos 10 anos foram fantásticos, até com uma experiência no estrangeiro. Portanto, dizer que o lançamento de jovens obedece uma série de requisitos, não é? Que tem muito a ver até depois com o contexto económico até do clube. Estivemos recordados nos últimos anos, portanto, o Sporting lançou uma série de jovens e outros clubes vão lançando, o Porto também, porque não havendo dinheiro, portanto, tem que olhar para aquilo que têm dentro. E depois vão-se descobrindo que efetivamente, não é, o potencial estava lá, o valor estava lá, só que não estava a ser aproveitado. Portanto, eu continuo a achar que em quase todos os lados há esses valores que estão lá escondidos muitas vezes, sem oportunidade, porque realmente não há, portanto, a pressão exercida sobre os treinadores, muitas vezes os contextos e os objetivos imediatos que os clubes querem, portanto, investem muitas vezes em a chamada experiência, que às vezes não é nada. Eu já tive velhos que eram menos ou mais inexperientes do que jovens, mas que efetivamente esse contexto dos clubes, portanto, obriga-os a essa pressão, portanto, a não porem muitas vezes, não darem oportunidade aos jovens. Esse é um contexto. Outro contexto que eu acho que neste momento deveria acontecer mais, porque é aquilo que está a ver no futebol, eu tenho sido um bocado crítico até em relação a isso. João, a gente sabe que não há dinheiro no futebol, portanto, aparecer agora os investidores, portanto, com a mala com dinheiro, não se sabe bem de onde é que ele vem, mas não interessa. Portanto, o importante é que esses investidores também querem retorno, portanto, e o retorno é a valorização de jogadores, de ativos. Eu ponho sempre uma questão, é que tipo de jogo é que nós vamos, não é, implantar para que realmente esses ativos sejam promovidos, portanto, e é preciso metê-los a jogar, portanto, e há muita pressão e muitos investidores, portanto, realmente em que se lance jovens, tirando um caso, portanto, que toda a gente sabe, do Benfica, em que realmente a política e a estratégia do clube nos últimos anos era que efetivamente os treinadores todos os anos permitisse a entrada de 1 ou 2 ou 3 jogadores, pronto, para eles também poderem depois rentabilizar, portanto, e os números falam por si. Agora, há contextos agora muito atuais, pronto, em quase todos os clubes, e agora desde o Campeonato de Portugal, agora a chamada Liga 3 que vai começar e tudo mais, portanto, que há investidores que depois metem os jogadores e jovens e querem que eles apareçam. Os contextos que se criam para o lançamento destes jogadores, pronto, muitas vezes é que não são os melhores, porque realmente as ideias de jogo também não são muito potencializadoras desse potencial,
e acabam por muitas vezes nem atingir os objetivos desportivos, nem lançam ninguém. Portanto, e aquilo que está a acontecer, é o que eu costumo dizer, os investidores depois de um ano, 2, 3, 4 ou 5, acabam por não ter resultados esportivos nem valorizar os jogadores e acabam por ir embora, e depois os clubes acabam por cair e alguns até quase que desaparecem. Por isso penso que em todos os anos, em todas as realidades, o lançamento de jovens depende muito disto, não é? Portanto, mas essencialmente aquilo que eu acho que é coragem. Preciso de coragem para acreditar neles e olhar para a competência, não é? E não olhar para a idade. E eu penso que é isso que muitas vezes impede o lançamento de mais jovens. Mas já agora que falou nessa questão, permita-me falar na gestão de expectativas, porque os jovens também têm expectativas e muitas vezes começa-se a tornar um jovem mediático demasiado cedo, até para se capitalizar esse investimento. Como é que os jovens conseguem não dar um passo maior do que a perna? Como é que isso se contorna? Pois, isso é um trabalho que eu acho que também o próprio futebol não está preparado. Portanto, há realmente um contexto hoje é muito simples, por toda a rede de scoutings que há no futebol, e portanto toda a gente anda à procura do ouro. Portanto, e num determinado contexto de formação é muito fácil o jogador aparecer, porque tem qualidade, porque tem talento, porque tem, não é? Mas é naquele contexto de formação, porque depois é preciso dar o passo seguinte, não é? Portanto, e nessa valorização desse contexto não é só aquilo que o jogador faz em campo, é verdade que aquilo que o jogador faz em campo é aquilo que é visível, mas depois é preciso ir por trás e perceber qual é o perfil mental, qual é o perfil humano desse jogador, portanto, como é que ele está a ser preparado para perceber que a carreira dele está a ser boa nesse momento, mas os passos seguintes vão ser muito difíceis. E será que ele está preparado mentalmente, não é? Sendo resiliente e percebendo que essa gestão de expectativas, portanto, a expectativa que ele vai criando, e depois elas são reforçadas não só por ele, é pelo agente, é pela família, portanto, que vem ali um craque. Agora, esta transição entre o futebol de formação e depois o futebol sénior é muito complicado, não é? Porque, não é? O funil começa a apertar e muitos não conseguem lidar com isto. Portanto, tem que haver um trabalho mental, não é? Deles perceberem que aquilo que até agora aconteceu, normalmente jogarem e até marcarem a diferença, vai deixar de acontecer porque os contextos vão mudar. Portanto, e há clubes que realmente preparam nisso, principalmente nestes últimos 2 anos, que estive muito ligado a esse processo, não é? Portanto, essencialmente de um trabalho mental que é importante fazer, e eu acho que nós não estamos preparados para o fazer. Portanto, eu nos últimos 10, 15 anos liguei muito ao coaching e à PNL também, para lidar precisamente quando lidamos com pessoas, a questão mental é fundamental para depois ativar todas as outras dimensões, não é? Portanto, desde a física, a técnica, a tática e tudo mais, porque a mental é que ela comanda tudo, portanto, e quem não perceber isso hoje vai ter muitos problemas, portanto, e o jogador hoje também tem que ser preparado para isso, portanto, tem que ser preparado essencialmente para dizer, vais demonstrar o teu potencial em campo, mas há uma área que é mais importante, porque a tua carreira só vai começar quando fores para uma equipa sénior. Eu costumo dizer isto, a carreira de um jovem ainda não começou até ele entrar numa equipa sénior, porque depois a partir daí é que as coisas vão funcionar. E realmente, pronto, aquilo concordo, portanto, não estão preparados para essa gestão de expectativas, não são preparados para perceber que, passo a passo, portanto, têm que realmente ter uma bagagem futebolística que permita, primeira coisa, entender o treinador. Portanto, é uma das coisas que eu também digo sempre aos meus jogadores. Primeira coisa, quando chega um grupo novo, seja em que contexto for, é entender o treinador. Porque eu, ao entender o treinador, estando preparado para executar aquilo que o treinador me pede e as ideias do treinador, portanto, eu vou estar à frente no 11, portanto, vou aparecer a jogar. Portanto, isso é muito importante. E nós, muitas vezes, os jogadores não nos explicam isso, não é? Não tem a ver se eu gosto das ideias do treinador ou não tem a ver se eu jogo na posição que gosto de jogar e se jogo da maneira que gosto de jogar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que é que o treinador pretende, o que é que o treinador quer que eu execute e eu tenho que procurar fazer isso, não é? O mais consistentemente possível. Porque aqui que se põe é o problema da consistência. É os jogadores, portanto, os jovens entram, desequilibram num jogo, depois já dão 3 ou 4, portanto, saber lidar com isto, o jogador saber lidar com isto e depois o treinador também saber lidar com isto, porque nós ouço muitos a lançar jovens, não? Alguns lançam jovens, mas é durante 10 minutos e aquilo até funcionou a um jogo e depois aquilo deu para o torto e depois o jovem já foi encostado e nunca mais.
Por isso é um bocadinho por aí, João, que eu acho. Portanto, essa preparação mental, não é, para eles gerirem o que está à volta deles, gerirem essas expectativas e, ao mesmo tempo, melhorarem e perceberem que a sua bagagem futebolística para poderem responder às exigências daquilo que são as ideias do treinador, muitas vezes não chega e eles não estão preparados para isso e pronto, depois criam nesse desânimo e muitos até acabam por abandonar. E até porque hoje em dia, com a profissionalização na formação, eu acho que há cada vez mais desmistificada aquela ideia de que na formação o mais importante não é ganhar. E se eu consigo perceber isso em crianças, quando começam a chegar à fase adolescente, começa a haver uma responsabilidade de ganhar, principalmente em clubes de maior dimensão. Então, se formos para as formações mais avançadas, não é? Aqueles, os sub-17, sub-19, sub-23, equipa B, começa a haver isso. Mas, nesse sentido, como é que nós vemos um jogador que pode até estar a aparecer, que pode até ter talento, mas que o treinador, em detrimento da equipa, acha que ele não deve jogar sempre, ou que há jogos onde tem que jogar a partir do banco, não interessa. E porque assim estão mais perto de ganhar. Como é que se gera essa expectativa em detrimento de ganhar? E depois também, claro, não fazendo tentando fazer a ponte e o balanço para não desmotivar o jogador, não é? Porque depois há jogadores que podem aparecer, metem uns vídeos e nós já lá vamos à parte das redes sociais e começa a existir tudo à volta deles, seja marcas, seja agentes, seja o próprio público em geral, a dizer, vales a pena, mas depois não joga, e não joga porque a equipa quer ganhar. Como é que se faz isto? João, essa questão, nós por acaso, pronto, fala-se muito nisso e eu acho que isso muitas vezes é uma justificação incoerente, não é? E às vezes até é uma má desculpa para esconder outras coisas e muitas vezes até acho que é para esconder alguma incompetência, não é? Porque nós esquecemos de uma coisa que é importante, não é? Portanto, quando falamos em ganhar, formar a ganhar ou não, quando falamos em ganhar, normalmente estamos a falar do resultado de jogos, não é? É o resultado de um jogo, portanto, temos que ganhar aquele jogo. Quando um processo evolutivo de formação, não é só o resultado de um jogo, aquilo é uma parte, não é? Portanto, e o ganhar tem sempre a ver com coisas que nós vamos acumulando, não é? E que nos vai permitindo cada vez ser melhores. Portanto, e eu hoje quero ser melhor que ontem e amanhã quero ser melhor que hoje. Portanto, e isso é uma questão mental, é uma questão de personalidade, é uma questão de entendimento de como as coisas funcionam em qualquer área, não é? E esta questão de nós muitas vezes nos desculparmos, eu vou formar, mas vou esquecer o ganhar. Não, o ganhar está implícito. Porque se nós se olharmos para um simples recreio de uma escola, onde o miúdo leva uma bola, é? Onde ele vai escolher os que querem jogar na equipa dele, e ele é que vai dar as regras. Porquê? Porque esse miúdo quer ganhar. Não é? E quando vê que não ganha, pega na bola e vai-se embora. Não é porque não quer, já está a parte do... Portanto, isto está implícito. Portanto, e nós perdemos muito tempo à volta disso. Não é? Julgando que nós temos que ajudar a formar. Não, o jogar qualquer coisa, qualquer competição lúdica, tem um resultado, deve ter um resultado, não é? Ou melhor, deve-se lutar por um resultado, não é? Posso não ganhar, posso empatar e posso perder. Agora, nós muitas vezes é que não percebemos que o facto de eu estar a contribuir para o melhoramento e para o aperfeiçoamento e para a construção de um determinado desempenho em qualquer área, e falando do futebol, portanto, estar a trabalhar com um jovem, um miúdo, que é uma pessoa, pronto, que realmente vai demonstrando dia após dia o potencial, esse potencial só é realmente valorizado e só vai crescer se houver esta mentalidade ganhadora. E a mentalidade ganhadora não é se ele está a marcar gols, ou está a ganhar um apelado, ou está a ganhar um treino, ou está a ganhar um jogo. É aquilo que ele vai ganhando dia após dia que o vai tornando mais competente. E isso o jogador também sente. Isso o jogador é o primeiro a sentir que está melhor. E depois vai balizando as coisas em relação ao desempenho que tem em relação aos outros. Portanto, falar disso muitas vezes é nós escondermos e dizer assim, não, eu se perder tempo a valorizar ou a ensinar, não é? Porque eu concordo com o professor Vitor Prado, que o futebol não se ensina, o futebol aprende-se, não é? Portanto, tem a ver com a capacidade que eu tenho de querer aprender, não é?
e eu posso ser o melhor treinador do mundo, eu até posso ser o melhor professor do mundo, mas se os alunos não quiserem nada comigo, não estiverem focados, eu não os conseguir cativar, portanto, não vale a pena tudo aquilo que eu sei, portanto, não é aquilo que eu sei que interessa, é aquilo que os outros entendem daquilo que eu sei, portanto, e isso obedece a um determinado número de ferramentas, e eu até penso que isto é uma questão, é arte, não é? Treinar e mesmo lecionar tem muito de arte, tem muito da capacidade de cada um, não é? Agora, claro que depois há muitas maneiras de eu fazer. Eu posso impor as minhas ideias, não é? E obrigar, portanto, por uma questão pela disciplina, ou posso influenciar, ou posso motivar, ou posso fazer entender aos jogadores ou aos alunos, não é? Que realmente aquele é um caminho que os vai ajudar depois a atingirem outros patamares. Portanto, isso é uma questão. A outra questão que eu noto no futebol, e voltar um bocadinho atrás, é que parece que quem ensina, não é? Que aquilo não serve para ganhar. Isso é um contrassenso. Não, se eu ensinar bem, se eu treinar bem, eu vou ganhar mais vezes. Portanto, e vou ganhar mais vezes porquê? Porque posso não ganhar o resultado de um jogo, e não ganho pelo resultado, mas ganho pelo aquilo que estou a fazer, pela exibição que estou a fazer, não é? Por aquilo que eu estou a dar à minha equipa, para ela depois a seguir ser competente. E quem realmente tem esta capacidade, não é? Vai ser aquele que mais tarde vai ganhar mais vezes consistentemente. Porque o que nós fazemos neste momento é gerir jogos, é gerir resultados, não é? Pá, ganhei 1-0, empatei ali, pá, vou ver se controlo o adversário ali, portanto, e andamos ali, pronto. E os treinadores, alguns vão fazendo carreira, mas os jogadores não fazem carreira. E isso é o que se vê hoje em dia, não é? Por isso é que eu digo, João, que eu costumo dizer que o nível do futebol português, o nível do jogador português está muito acima do nível do jogo que se joga em Portugal. Sim. E isso tem muito a ver com a gestão de resultados dos treinadores, de jogos, resultados de jogos. Agora, num processo onde realmente nós queremos acrescentar muito mais do que o simples resultado. Não é? Eu recuso-me terminantemente a isso, e por isso é que talvez, pronto, vou fazendo o meu caminho à minha maneira, mas eu luto um bocado contra isso. Portanto, muitas vezes essa filosofia, essa visão das coisas, para mim demonstra alguma incompetência, é uma justificação de quem não tem ideias, de quem não sabe ou pensa que o caminho só se faz assim, e não faz. Não faz porque há muita gente que ganhou e a gente nem ouve falar deles. Não é? Porquê? Porque investiram nos resultados e tudo mais. Portanto, esta é um bocadinho a minha visão. Pá, posso até estar a ser um bocadinho prepotente ou até... Pronto, mas é a minha visão e é aquilo que eu sinto. Portanto, eu formar para ganhar, não é? Faz parte de qualquer atividade. Não é? O ganhar, para mim, não é o resultado dos jogos. O ganhar é tu dás o teu máximo, o teu máximo para tentar desempenhar qualquer tipo de função. Porque chegaste ao final do jogo, deste o teu máximo em função daquilo que exigiam de ti, para mim é ganhar, não é? Apesar de eu ter outra visão também, portanto, eu às vezes costumo dizer que às vezes é preciso perder duas vezes, que é quando tu jogas mal e perdes, não é? Perdes pelo resultado e perdes pelo jogar. Por isso eu procuro jogar bem, que eu acho que vou ganhar mais vezes. É um bocadinho esta a visão que eu tenho. Eu já agora, perguntando-lhe isso, e uma vez que treinou nas camadas jovens do maior clube da Ucrânia, queria-lhe questionar também sobre a questão de emprestar jogadores para algum outro clube. Porque isto para mim é uma questão que faz muito sentido, que é, muitas vezes as camadas jovens dos grandes clubes têm mais competição do que outro tipo de clubes. E eu percebo a ideia de que, ok, empresta-se para esse jogador poder jogar com maior regularidade, mas por outro lado, na formação, ainda que possa ser outro contexto, há uma competitividade se calhar maior do que o escalão que esse clube está. Nesse sentido, e eu já tive a oportunidade de perguntar ao meu outro convidado, que foi o André Martins, porque ele teve emprestado nos primeiros anos, e ele disse que foi benéfico. Mas eu queria lhe perguntar a si o que é mais benéfico, se é ficar na formação onde há um contexto grande de competição, ou se faz sentido emprestar para um clube de menor dimensão, onde pode jogar também regularmente, onde também vai haver competição e já está inserido numa competição sénior. Eu penso que eu entendo a questão, e por acaso nos últimos 2 anos até vivemos as duas situações. Eu penso que aquilo que contribua para que o jogador enfrente novos desafios, não é? E por isso é que, por exemplo, na Ucrânia, nós lá no Shakhtar fazíamos isso e aqui em Portugal também já fazem isso. Portanto, aqueles jogadores com mais talento, normalmente nós pomos um nível acima ou 2, portanto, não é? Dependendo. Eu tinha jogadores de 16 anos que jogavam no Sub-21, não é? Com 17 anos jogavam no Sub-21. Porquê? Porque realmente o desafio era esse, era colocá-los em patamares onde realmente a competitividade fosse maior. Mas
quando chegamos ali a esse limite e eles podem ir para uma equipa sénior, jogarem futebol sénior, eu acho que é sempre uma mais-valia. Portanto, para mim isso é sempre porquê? Porque é um desafio diferente, é um desafio que os vai preparar para os próximos 10, 12 ou 15 anos, portanto, o resto da carreira deles. Não é? Portanto, e aí é que eu acho que é o contexto ideal para eles, muitas vezes, se avaliarem eles próprios, não é? Porque eles realmente marcam a diferença na formação e nos clubes onde estão, não é? Porque nós sabemos também que há outra questão nos grandes clubes, normalmente os jogos mais competitivos são em final de época, durante um mês ou dois, não é? Quando eles entram nas fases finais, porque durante o ano, portanto, há ali um outro clube que pode dar um bocadinho mais de luta, mas os grandes clubes, os jogadores jogam depois com clubes ali à volta, onde realmente o nível não é igual. Portanto, eu penso que tudo o que seja colocar os melhores jogadores, portanto, aqueles que nós também definimos como potenciais jogadores de elite, que era como nós chamávamos, não é? Para atingirem os patamares, quanto mais cedo eles chegarem a patamares acima, melhor. Isso é uma questão. O outro lado, que eu também o entendo, que nós fazemos muito na formação, é, por exemplo, quando eu falo que tenho um miúdo de 16 anos ou 17, que joga no sub-21, e quando esse miúdo chega a esse patamar e não joga no 11 titular, apesar de ter talento, nós normalmente mandámos-lo para o sub-19, para eles jogarem, não é? Esse processo, portanto, toda a gente normalmente faz isso. Portanto, os jogadores treinam a um nível, muitos até, portanto, também, muitos vão treinar até com os séniores durante a semana e depois, no dia do jogo, vêm jogar, porque o importante é jogar. Eu aí já sou um bocadinho mais entendo também, e em alguns casos até acho que é benéfico, mas noutros casos eu nem concordo muito. Concordo muito porquê? Porque isto levanta uma série de questões, essa maneira de atuar. Primeiro, o jogador que treina com séniores, depois quando vem jogar, não é? Já não vem com a mesma motivação, porque vem jogar com os mais novos, não é? Por outro lado, e quem diz dos séniores para o sub-19 ou para o sub-21 e depois sub-21 para os outros, é que o jogador que vem, muitas vezes, nem sequer deu o máximo dele durante a semana para merecer jogar, não é? Portanto, isso também nós este ano fizemos isso só uma vez no início, porque os jogadores não jogavam, por exemplo, no sub-21 e foram para o sub-19. E eu, a partir dali, por exemplo, quando este ano, portanto, como coordenador, acabei com isso. Não, tu estás no sub-21, vais lutar por estar no banco, não é? E por lutar por um lugar no sub-21, não tens que ir para baixo. Ao mesmo tempo, estava a facilitar a vida aos que estavam em baixo, porque assim, eu estou durante a semana, preparo-me, tenho o meu lugar na equipa, trabalho como se titular, mas depois vem um jogador de cima e eu saio. Portanto, os jogadores estão preparados para aceitar essas regras, é verdade, portanto, nós também trabalhamos isso, não é? Mas eu também acho que arranja uma série de problemas aí, não é? Primeiro, o jogador que vem de cima não está identificado com os colegas, por muito que se diga que o modelo é igual e a filosofia é igual e não sei o quê, não é verdade, não é? Portanto, e eu questiono o que é que este jogador ganha? Só porque vem jogar? Só porque o importante é jogar? Não, o importante não é jogar. O importante é ele lutar para poder jogar, para um lugar na equipe. Da mesma maneira, quando um jogador passa definitivamente para o séniores e é novo, ele, se não jogar no sénior, já não pode voltar para trás, tem que lá ficar. Não vai ser convocado, vai para a bancada, mas tem que lá ficar e tem que perceber que é ali o espaço dele. É ali que ele tem que... E este passo, por isso é que eu não fiz isso muitas vezes, quando eu mando um jogador para o sénior e ele está num patamar acima, não, tu vais lá ficar, porque é ali que tu tens que lutar pela tua vida, não é voltar para trás agora. Se chegaste lá, foi porque tiveste mérito, não é? Mostraste potencial. Agora o desafio é ficares lá, não é? E aqui entra a tal crença que nós temos que desmistificar, não é? Portanto, o que está em causa ali não é um jovem que vai, não é o mais novo que vai, não. É aquele que vai ter competência ou não vai ter competência. Agora, se vai ser novo, se é novo ou não, isso não interessa. E nós muitas vezes não olhamos por isso. Porque, por um lado, desculpamos o jovem, não é? Porque achamos que ele é novo, pronto, vai ter a oportunidade. Não, desculpamos e ele pensa, pronto, que vai ter tempo. Ao mesmo tempo, também estamos a dizer ao treinador dos séniores, muitas vezes, pronto, é mais fácil colocar os jovens de lado, não é? Agora, aquilo que eu realmente procuro incutir, e foi aquilo que, infelizmente, neste último ano, tive um jogador que começou comigo, teve 2 meses e meio, quase 3 meses comigo, e acabou por ir ao europeu, não é? Selecionado pela seleção A da Ucrânia, não é? E jogou uma outra vez até pela equipa principal de Shakhtar, mas realmente a capacidade dele foi muito cedo avaliada pelo selecionador nacional e levou. Portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o que ele demonstrou lá não foi idade, o que ele demonstrou foi competência. E a competência levou ao topo. Portanto, e o topo é representar o país. Portanto, estas questões, João, eu penso que
que têm que ser avaliadas, não é? Não há receitas. Eu, pessoalmente, tenho esta visão. E estes últimos 2 anos, serviram-me para mostrar muita coisa e ir contra muita coisa que normalmente se faz. E esta era uma delas, porque eu também estive aqui em Paris e sei como é que as coisas funcionam. Pá, o jogador tem potencial, treina nos Cenas, não dá, joga nos Júniors, ou está nos Júniors, não dá, joga nos juvenis, porque ainda é novo, só que isso para mim não funciona. Estamos a criar jogadores com mentalidade competitiva. E hoje em dia, quem não tiver mentalidade competitiva, em qualquer atividade, vai ter muitos problemas em se afirmar. Portanto, e isso é aquilo que eu acho que é o mais importante naquilo que é o desenvolvimento de potenciais candidatos a estarem na elite de qualquer atividade. Portanto, é um bocadinho esta a minha visão sobre esse processo. Eu acho que isso é um tema bastante interessante. Eu não sei se faz sentido para ti isto que eu estou a dizer. Não, faz-me todo o sentido, aliás, eu acho que é um tema bastante interessante e que dava, se calhar, mais várias meias horas. Mas, resumindo nisto, e também para avançar noutro tema que eu disse que íamos abordar... Tem que ser mais curto também, tens que me encurtar, porque eu também, sabes, começo a desenvolver e depois... Não, mas eu acho que isso é que é rico, eu acho que é rico ouvi-lo falar, e já agora aproveito para lhe dizer que como nós não vamos conseguir falar disto, eu fiz 3, 4 perguntas e o tempo já lá vamos, nós vamos esticar um bocadinho, não tem problema. Está convidado, sempre quiser vir cá falar meia hora ou que seja 1 hora, nós alongamos. Pronto, tu é que mandas, força. Mas deixa-me perguntar-lhe aqui uma outra questão que eu acho que é pertinente, que é a questão das redes sociais e da era digital, e deixa-me fazer aqui a ponte, porque o José Mourinho falou há dias e criticou um jogo online, referindo que os jogadores passavam a noite toda acordados a jogar isso e depois o outro dia era dia de jogo. Seja por jogos online, seja por passarem tempo nas redes sociais, de que forma negativa e positiva é que tem eles verem e conseguirem estar mais perto dos adeptos e mais perto de outro tipo de contactos que se calhar há 20 anos atrás não tinham acesso, não é? Sim, isso realmente é uma boa questão, portanto, e nós hoje, olhando para essa realidade, portanto, e nós mesmos treinadores, portanto, hoje toda a gente se procurou adaptar, portanto, lutar contra isso acho que não é o caminho, porque há uma área e há um lado, não é, da vida e do percurso de cada jogador, portanto, que realmente não é controlável. Não é? Eu posso controlar tudo, hoje controla-se tudo, mas depois há a vida privada, portanto, que não permite haver esse controle. Portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que ter alguma flexibilidade, temos que perceber, não é, por onde é que ganhamos mais. Por um lado, hoje em dia é exigível que haja um contacto nas redes sociais com os fãs, com aqueles que alimentam, no fundo, toda esta indústria, por um lado. Eu, pessoalmente, na minha atividade, pronto, sirvo-me, porque lá está, eu vou aparecendo porque servi-me um bocado desta oportunidade das redes sociais para divulgar o meu trabalho. Portanto, eu devo ser o treinador em Portugal que mais jogo publica, portanto, normalmente publico muito jogo, portanto, a maneira como as minhas equipas constroem essencialmente os golos, a maneira como encostamos para a baliza, portanto, são coisas que é a marca daquilo que eu quero demonstrar em todos os contextos, isso aparece, portanto, isso por um lado. Por outro lado, também, portanto, servir-me das redes sociais para aprender muito. Hoje há conteúdos riquíssimos, não é? que me valorizam imenso sobre todas as áreas, portanto, e eu não posso descurar isso, não é? Portanto, isso para mim é muito importante. Agora, como é que eu, como treinador, não é, vou encarar esse desafio, portanto, e como é que vou chegar aos jogadores, fazer entender aos jogadores, portanto, a importância, não é, deles também terem algum equilíbrio na gestão do seu tempo. E isso hoje é realmente muito, muito difícil, não é? É muito difícil porquê? Porque os jogadores passam horas e horas, não é, ao telemóvel. Portanto, nós já usamos muita informação, portanto, já partilhamos muita informação por WhatsApp, portanto, pela via digital, portanto, nós mandamos análises individuais, nós mandamos vídeos, portanto, sobre o desempenho dos jogadores em treinos e em jogos, não é? Mensagens às vezes que nós pretendemos, portanto, criar, portanto, que dinamizam o grupo, nós servimos das redes sociais. Eu pessoalmente, por exemplo, nos últimos anos eu ando sempre com o telemóvel, a treinar sempre com o telemóvel, porque chego ao final do treino, tiro sempre fotografias, portanto, uma maneira de eu motivar, portanto, faço uns torneios de 2 equipas ou 3, ok, a equipa que ganhou vai tirar uma fotografia, eu tiro a fotografia, passo para o grupo e passado meia hora ela está publicada. Portanto, isso é uma maneira de incentivar. É lógico que depois também tiro aos gajos que carregam a baliza, que é para eles depois também, não é, perceberem que no treino seguinte vão querer aparecer do outro lado. Portanto,
lidar com isto não é fácil. E não é fácil porquê? Porque aquilo que o Zé Mourinho disse é verdade. Não é? Hoje, arranjar processos para cativares a atenção do jogador é muito complicado. Por isso é que as mensagens hoje têm que ser curtas, os exercícios têm que ser práticos, não é? De maneira porquê? Porque o índice de concentração dos jogadores atualmente começa a diminuir. Porque ele tem razão, quer dizer, ele durante a noite está a jogar ou está ligado a não sei o quê, e no outro dia de manhã teve que se levantar para vir treinar. Então, um pequeno almoço, é lógico que se o treinador fala 10, 15 minutos, alguns já estão dispersos. Eu tive muitos problemas e hoje eu sinto isso, porque olho para a cara deles e vejo logo. Portanto, temos que nos adaptar, temos que ser flexíveis, não é? E temos que entender que, já estou como diz, num luto contra o vento, procura orientar a vela, não é? Portanto, orientar-nos de maneira a tirarmos o máximo de rentabilidade disso. Por outro lado, é a nossa capacidade de sensibilização e de responsabilização dos jogadores para a condição de profissionais perceberem que tem que ser equilibrado, porque senão aquilo também interfere no rendimento deles e depois eles também não querem mostrar, portanto, eu viro ao contrário. Eu quero que vocês cortem os melhores momentos daquilo que fazem em jogo, porque se estiverem a dormir e não andarem focados e não estiverem no vosso potencial, vocês não vão mostrar nada. Portanto, e se vocês gostam das redes sociais é para mostrar alguma coisa. E o que é que vou mostrar? Vou mostrar a parte positiva do vosso trabalho. Por isso é que os miúdos, nós filmamos os treinos e eles metem os grandes lances do treino, o golo que marcou na pelada, e então quando marcam um golo no jogo ou uma assistência ou o quê, aquilo sai logo lá repetido e em câmara lenta, uma coisa. Portanto, esta é a realidade, é aquilo que temos que aceitar e é aquilo com que temos que saber lidar. É um bocadinho aquilo que eu penso. Mister, nós temos a ficar com um tempo muito curto, mas eu tenho uma rubrica aqui no meu canal que é o tempo de compensação. São perguntas rápidas que eu pedi-lhe também uma resposta rápida. Vamos a isso? Força. A primeira pergunta, se calhar são perguntas que não têm assim uma resposta tão rápida, que é difícil. Vou procurar aceitar o desafio. Em todo o tempo que tem de treino, tem uma tática definida ou já não há uma tática definida, há dinâmicas definidas? Quem me conhece sabe que eu há 30 anos que jogo em duas linhas de 4 e 2 avançados. É uma coisa que chamam 4-4-2. Eu digo assim porque é uma organização que chamam 4-4-2. A minha visão não tem a ver com sistemas, a minha visão tem a ver com conceitos. Portanto, eu há muito tempo que desenvolvo uma visão de jogo que agora até foi documentada num livro de um espanhol chamado Espaços de Fase, portanto, baseado na visão do Paco Serú. Portanto, no sítio onde está a bola, onde eu realmente concentro a minha atenção. Portanto, isso tem a ver com ligações, tem a ver com ações, ou melhor, interações que os jogadores têm à volta da bola no sítio onde ela estiver. Não é? Agora, isso para mim é que termina. Agora, chamemos de dinâmicas, não é? Chamemos de estruturas, chamemos o que quiserem. Para mim, o que me interessa são as ações e as interações que os jogadores desenvolvem entre si, em função do sítio onde está a bola, e se tendo bola ou não tendo bola. Não é? E a maneira como eles se relacionam uns com os outros. Essa é a minha visão. Porque se olharmos para uma bola, costumo dar este exemplo, a bola está no meu lateral direito, ele tem uma linha de passe para a direita para o ala, tem uma linha de passe para dentro para o médio, tem uma linha de passe para a frente para o 9. Talvez atrás tenha um central. Eu pergunto assim, em que sistema é que estamos a jogar? Pois. Ninguém sabe, portanto, não sabemos. Portanto, o que sabemos é que à volta da bola há aquele tipo de relação. E aquilo é aquilo que eu quero em qualquer parte do campo. Dentro da minha área, dentro da área do adversário. Por isso é que eu publico muito. Porquê? Porque o meu jogo vai até ao guarda-redes adversário. Enquanto o futebol, a maior parte das vezes, bola no corredor e cruzamento para a área. Portanto, é uma visão que eu tenho. Portanto, acredito nas ações e interações que os jogadores desenvolvem em jogo. E isso, para mim, é o mais importante. Claro. Esta também é uma pergunta difícil, acho eu. Qual é o melhor jogador que já treinou? É muito difícil, porque aquele que me deu muito gozo e que me diverti muito a treinar foi o Fábio Martins. Portanto, nas aves foi o Fábio Martins. Mas tive outros que me preencheram muito. Um outro foi agora nestes últimos 2 anos, foi um miúdo chamado Sudakov, que é o tal miúdo que foi à seleção da Ucrânia, que é um talento que eu todos os dias me divertia com ele. Portanto, eu vivo muito isto, eu vivo muito os meus jogadores, portanto, e cresço muito com eles, por isso é que quem me conhece sabe que eu meto-os dentro da ideia, ponho-os a jogar e depois corto os melhores momentos deles e ainda lhes faço os vídeos, porque aquilo tem muito de mim, portanto, daquilo que eles fazem de bom. Portanto, aquilo que eu quero é valorizar o jogo e o jogador. Portanto, e valorizar tem a ver com aquilo que eles marcam, que eles fazem de diferente no jogo. Aquilo que eu digo ao meu filho mais velho, normalmente, bom jogo e marca a diferença. Marca a diferença é fazer qualquer coisa que valorize o jogo, que valorize ele e que seja diferente.
E nós, infelizmente, não temos muito hoje isso no jogo. O jogo está muito pobre, está muito monótono. É um jogo só de luta, de sofrimento, de sangue, suor e lágrimas, que é aquilo que muitos treinadores gostam, que é mais fácil, não é? Mais fácil avaliar. Não jogámos nada, mas fartámos de correr. É uma desculpa de incompetência muitas vezes. E eu, pronto, tenho outra visão das coisas. Verdade. Mas Fábio Martins foi efetivamente um jogador com quem eu me diverti muito, porque ele, além de ser um bom jogador, ainda usava aqueles cabritos e aquelas túneis, portanto, aqueles preciosismos, que eu sou um louco. Portanto, eu sou tão louco que dou muito valor a isso. Portanto, aquilo que acrescentam ao jogo. Isso para mim diverte-me. E é aquilo que eu quero também na minha atividade. E a última é se pretende continuar a sua carreira no estrangeiro ou se existir uma proposta em Portugal se equaciona. Olha, eu se puder estar no estrangeiro, ótimo. Portanto, a prioridade seria sempre o estrangeiro, porque já costumo dizer, na minha idade tudo é lucro e poder estar com outras pessoas, outras culturas, portanto, foi realmente um prémio que eu tive, não é? O que me aconteceu nestes últimos 5 anos, estive 4 anos fora. Mas, claro, sou treinador de futebol, sou profissional, portanto, e também estarei agora disponível para aceitar qualquer desafio, portanto, no âmbito de uma estrutura profissional, portanto, para continuar a divulgar a minha ideia e as ideias que tenho, porque eu acho que o futebol precisa de ideias como as minhas, porque hoje é tudo ao para trás, eu ando sempre a pensar ao para a frente, ganho e perco como os outros, portanto, não é? Senão também não tinha chegado onde cheguei. Agora, pronto, nós sabemos que isto hoje em dia também tem há um contra, sabes que hoje andam à procura de jovens licenciados e ambiciosos, não é? Eu fazia-me essa pergunta no final do play-off com o Pasto Ferreira e eu digo, eu não sou licenciado, mas sou jovem e ambicioso, tenho neste momento 62 anos, portanto, é um bocadinho por aqui, João, que eu espero poder continuar a fazer o que gosto, claro. E quem me quiser, ou no estrangeiro, pronto, seria o ideal, se não, terá que ser por aqui. Claro, Mister, infelizmente não há tempo para mais, eu tenho aqui N perguntas para lhe fazer, portanto está convidadíssimo sempre que quiser. João, foi um prazer, obrigado por esta oportunidade também, pela abordagem e as perguntas que fizeste, apesar de não serem muitas, mas foram perguntas interessantes e pronto, eu estou disponível, se quiseres depois daqui a uns tempos, senão também cansa, as outras perguntas, portanto eu terei sempre muito gosto em colaborar. Eu acho que é impossível cansar, porque é mesmo muito rico ouvi-lo falar, eu gosto muito, sempre tinha ficado com essa impressão sua e realmente eu recomendo a seguirem as suas redes sociais e desculpe-me a publicidade, porque é realmente muito rico. Falava que publica muito jogo e é verdade. E deixem-me dizer, já agora enquanto está aqui, que o Fernando não me pagou nada para eu dizer isto. Isto é mesmo verdade, eu sinto que é mesmo isto. Para quem assistiu, espero que tenham gostado, subscrevam o canal e já sabem, para a semana às 21 horas há um novo episódio. Muito obrigado a todos.